variações linguísticas. Bom dia. Eu sou o Davidson. Como é seu nome? João. Prazer, João. Prazer te conhecer, João. Estamos fazendo um trabalho da escola e precisamos fazer algumas perguntas para o senhor. O senhor concorda? Pode fazer. Beleza. O que você entende sobre variação linguística? Bom, variação linguística para mim é basicamente a distinção de culturas e do modo de dizer de uma certa pessoa que chega em um determinado local que é diferente do que era habitado por ele e fala coisas que na concepção dele está certa, mas que outras pessoas podem entender como errada. Por exemplo, eu que vim do Espírito Santo chegar aqui, pra mim tudo que eu falava estava de jeito certo, mas as pessoas que moravam aqui entendiam isso como errado, entendeu? Do meu jeito do barril também, que quando eu cheguei eu fazia mínima ideia que era barril, as pessoas, quando a coisa era boa falavam que era barril, quando a coisa era ruim falavam que era barril. Então pra mim barril foi entender o que era barril. Verdade. Temos essa distinção de variação linguística. Mas o senhor, aqui no Brasil, ou em alguns lugares para com outro, temos preconceito com as variações linguísticas? Ah, tem, claro. É isso que eu falei, quando você chega num lugar e você fala uma coisa que pra você tá certa, mas que outra pessoa tá errada, ela pode entender como se você é burra, você não entende a norma padrão da língua portuguesa, e isso vai gerar um preconceito dentro da pessoa que tá falando. Verdade, eu vou concordar com o senhor. Você acha difícil uma pessoa se adaptar em determinados lugares por conta dessas variações linguísticas? É muito difícil adaptar. Eu quando cheguei aqui, até eu começar a me acostumar com o modo de dizer deles, do jeito que eles falavam, pra se adaptar ao meu modo de dizer, demorou bastante, mas depois que eu fui me acostumando, melhorou. E hoje, apesar de eu continuar mantendo meu sotaque e ser muito zoado, mas é uma zoação que não interfere mais do lado do preconceito, já é uma zoação que leva pro lado da diversão. É verdade. Você conseguiu se adaptar aos seus amigos que eles zoavam antes, certo? Sim. Eu posso lhe dar um exemplo. Eu, quando vim do Rio pra cá, eu também tive esse preconceito. No caso, eu falava muito mano, véi, cara. Então, as pessoas me zoavam muito por isso. Agora, geralmente, eu levo mais pro lado amigável, de zoação. A gente acaba, assim, juntando a eles e começa a zoar sobre o sotaque. Então, se torna uma coisa mais divertida, até de se adaptar e de se lidar. Onde você procura mais amizade, de vez de ficar se sentindo mal, essas coisas. Mas a gente acaba até se enquadrando na norma padrão, na variação linguística padrão no caso do Nordeste. Ele conseguiu se adaptar fluentemente aqui, correto? É verdade, nós temos que respeitar esse tempo para adaptação das línguas, das pessoas até que estão às nossas voltas, para que elas se adaptem com a gente, com o nosso sotaque, e para que a gente se adapte a ela com o sotaque dela. Prazer, João. Obrigado por você ter essa paciência. Obrigado, João. Esse tipo de preconceito linguístico? Bem, de certa forma, sim. Eu falo que até para conseguir conversar, discutir com as pessoas, tive que aprender a variação linguística para manter na sociedade. E também para acabar com essa parte de exclusão, né? Estamos aqui com o nosso amigo Felipe. Nosso amigo Felipe, ele passou 2 anos em Portugal. Tudo bem, cara? Ele passou 2 anos em Portugal. E em Portugal, mesmo sendo um lugar diferente, mesmo sendo em outro país, fala a mesma língua. Então nós vamos perguntar a ele se ele, quando foi para Portugal, sofreu algum tipo de preconceito linguístico. Que mesmo falando a mesma língua, principalmente por ser 2 países diferentes, vai ocorrer muitas variações, tanto de pronúncia quanto sentido de palavra. Então, Felipe, você sofreu algum tipo de preconceito linguístico quando você chegou em Portugal? Preconceito, tipo, assim, das pessoas, quando eu cheguei em Portugal, não foi nem o preconceito linguístico que eu sofri, porque as pessoas, tu tá falando errado, não é assim que você fala, mas eu me falar. Aí quando eu começava a falar, tinha pessoas que falavam assim, fala devagar, você tá falando muito rápido, mas é o modo do meu português. Que a diferença do português de Portugal para o português brasileiro, a variação linguística, é que o nosso português a gente fala mais rápido, a gente atropela as palavras. E o deles, que a gente, por exemplo, quando a gente chega lá, a gente fala Feliz Ano Novo, o deles é Ano Bom. Por exemplo, a gente acrescenta uma palavra a mais. Tem coisas que a gente fala, pronúncias aqui, que são outras coisas lá. E etc, quando eu pronunciava uma coisa daqui, tipo, que foi eu, mas uma pessoa daqui, próxima coisa pra gente conversando, a gente precisa ficar de fora, Então, tanto pronúncia de frases como ditados populares lá são diferentes, são diferentes. Né? Você diz que aqui tinha Ano Novo e lá é Ano Bom. Ano Bom. Por exemplo, aqui a gente fala, vamos num sítio, que é um lugar que tem uma barra, fazenda, essas coisas. Lá sítio já é lugar, já é um lugar específico já. Vamos ali num lugar, aí falar, vamos num sítio, por exemplo. Você ao chegar em Portugal, foi logo um choque de primeira
ao você estar falando diferente das pessoas de lá e elas estarem te julgando por falar errado, simplesmente por você falar diferente? Logo nos primeiros meses que eu fiquei em Portugal e tal, eu senti logo meio que isolamento, entendeu? Do pessoal. Isolado só no canto, porque as maioria das coisas que eles falavam eu não entendia. Era fácil de entender, mas os jeitos que eles falavam, às vezes eu ficava tipo, o que eles estão falando aí? Aí eu sofri meio que um isolamento pessoal, mas depois me adaptando aos poucos, conhecendo algumas palavras, era quando eu da escola e fui me juntando com a galera. E foi que o preconceito foi parando um pouco mais, porque eu comecei a mais ou menos pegar os taques de lá, falar com os... Então você acha que em relação ao preconceito linguístico, por você chegar em Portugal, você teve que se adaptar à forma do falar das pessoas de lá, né? Pelo fato da grande maioria, entendeu? Como a minoria era o grupo que eu estava, era o grupo de brasileiros, eu tive que me adaptar para me adaptar ao povo de lá. Aí me adaptei para falar como todo mundo lá, porque, por exemplo, se eu eles que tivessem que se adaptar a mim, digamos que eu ia ter que mudar um país inteiro, entendeu? Aí a forma eu tive que me adaptar para não sofrer mais preconceito e variação linguística, no caso. Então, nesse caso, você se sentiu obrigado a mudar sua forma de falar, igual a forma que os portugueses falam, para parar de sofrer esse... Boa tarde, pessoal. Agora nós estamos aqui com o professor e educador Diego. E hoje nós vamos voltar àquele assunto sobre variação linguística. E agora nós vamos perguntar ao senhor professor o que o senhor entende sobre variação linguística. A variação linguística ela vai geralmente sobre a variação histórica e cultural e geográfica de determinada região, de determinado país, determinada língua. E o preconceito regional, como o senhor vê isso? Hoje, como o nosso país, vamos dizer, país, não vou detalhar muito no mundo, porque se a gente for colocar em variação linguística e preconceito linguístico mundial, nós temos, por exemplo, os Estados Unidos que pensa ser o superior, a sociedade superior, a mais rica, a mais poderosa do mundo. E existe esse preconceito. O americano, ele quer ser o melhor, então ele tem a cultura melhor, tem a passagem histórica melhor, geográfica melhor. Mas se nós formos adentrar para o Brasil tem uma extensão territorial muito grande. E por eles terem uma extensão territorial muito grande, dentro dessa extensão territorial, ela tem uma variação muito grande da cultura, da história, da geografia. Se nós formos para a região sul, você vai ter mais uma cultura europeia. Se você vier agora para a região nordeste, aí é o que mais se, entre aspas, tem o preconceito, é realmente da nossa formação, da nossa cultura. E pensa que nós nordestinos e nós baianos somos muito preguiçosos e que existe esse preconceito, né? O senhor acha que esse preconceito ele vem muito também de uma herança colonial, né? Como o senhor fala, a cultura do Sudeste e do Sul é mais como uma cultura europeia, diferentemente do Nordeste? Do Norte e Nordeste do país. E já o Centro-Oeste já é uma cultura que é uma cultura nova. Cultura que se iniciou com a construção em Brasília, com Juscelino Kubitschek, em 1960, que foi a construção de Brasília. Então ainda é uma formação ainda cultural, ainda está em formação. E o que é que você acha da adaptação dos indígenas aqui e até de pessoas assim que vêm de fora que acaba sofrendo esse tipo de preconceito? Os indígenas, podemos falar na situação aqui na Bahia, em Porto Seguro. Lá existem várias aldeias, lá existem vários territórios indígenas e que os indígenas, na nossa Constituição Federal, já sofrem um preconceito. Porque o indígena ele tem a sua lei própria, a sua lei única lei de sobrevivência da própria Constituição Federal, né? Certo. E ela mesma já existe um preconceito entre os indígenas, que diferencia a população indígena, que é administrada e organizada pela FUNAI, e a sociedade diferenciada que somos nós. Em relação ao preconceito regional, o senhor percebe no seu dia a dia algum tipo de preconceito linguístico relacionado ao tipo de falar do nordestino, nas escolas, em relação ao trabalho? No dia a dia, assim, no cotidiano. Eu não falo nem do nordestino, eu falo na nossa Bahia. Em geral, assim. Em geral, porque você pode observar que dentro das escolas hoje na capital, existem muitas pessoas que vêm do interior.
E essas pessoas, logo no início do ano, logo no nosso dia a dia, no ano letivo das escolas, esses tipos de alunos eles ficam meio recuados, oprimidos por causa do bullying que às vezes acredita que esteja tendo com ele, por causa da região de onde ele veio, porque que ele veio do interior, da fala, do modo de vestir, de andar também. E aí é o nosso exemplo. Cultura. Da cultura, do modo da pessoa se expressar e tudo mais. É Entendeu? isso. Muito bem, muito obrigado, professor. Nada. Essa ideia contribuiu bastante. Prazer. Obrigado. Muito obrigada. Você. Obrigado. Boa tarde. Tchau. E você já presenciou no seu cotidiano, esse tipo de preconceito linguístico? Sim, já. Até mesmo com amigos que vêm do interior para cá, para a cidade. A gente acaba presenciando as pessoas falando, nossa, como esse menino é tabaréu. Sim. Apenas pelo modo dele falar, né? Que é diferente da nossa. Então, sim, já presenciei, sim, com certeza. O que você achou, quando você presenciou isso, quando você viu esse ato, o que você achou, o que você pensou imediatamente? Cara, como eu ainda era uma pessoa, digamos, não tão madura como eu sou hoje, eu levei na brincadeira também. Mas hoje em dia eu penso diferente. Hoje em dia as pessoas já têm que ter uma visão, uma maturidade maior do que quando jovem, né? Não era criança, essas coisas assim. Então, Então isso como um todo para você gera uma questão de maturidade maior, no caso. Saber ver as coisas numa visão diferente. Exatamente, as pessoas têm que evoluir, né? Falando assim, mais simples, porque existem vários tipos de formas de falar, de linguagem no nosso Brasil, no Nordeste principalmente. Então as pessoas ficam de preconceito, digamos, você conhece uma pessoa assim, pô, aquela pessoa é legal, velho, não sei o quê. Você nunca falou com ela, aquela pessoa é legal. Tá numa balada, sei lá, em outro lugar, fala, pô, aquela pessoa bonita, não sei o quê, vou conhecer. Aí você chega a falar com a pessoa fala, oi, não sei o quê, aí fala de uma forma diferente, de um sotaque diferente, aí fica, poxa. Até porque na maioria das vezes a gente fala a mesma coisa, só que de modos diferentes. Isso acaba chocando. Ou até mesmo uma pessoa chega pra você e fala assim, nossa, você fala estranho, ou então você fala diferente, causando até um constrangimento até para as pessoas, assim. A pessoa se sente um pouco assim excluída da sociedade. Mas o senhor já passou por algo assim mesmo? O senhor já sentiu isso lá? Com você, no caso? Comigo? Isso. Não. Com você não. Não, porque eu sempre morei aqui em Salvador, então meu sotaque é da região. Mas no caso, você já viajou pra fora e presenciou isso? Não. Eu dou um exemplo meu. Eu viajei pro Rio e aí a gente chegou lá e tal, e falou assim, pô, baiano tem um sotaque engraçado, não sei o que, baiano, não sei o que, a gente falava, ria, mas foi um lado mais lado da brincadeira, sabe? Eu também já passei uma semana com amigos meus do Rio e comecei a falar igual a eles, porque sei lá, é questão de adaptação. Isso. Aí eu comecei a falar, quando eu me peguei, a gente tava falando, tipo, igual a eles, aí a gente ria muito sobre isso também. Verdade. Apresentamos aqui o professor que vai nos informar e dar mais abrangência sobre essa temática, que é o professor Ronaldo Barreto, e é um especialista para essa nossa temática de variação linguística e preconceito linguístico. E já no âmbito escolar ou acadêmico, como você acha que podemos ensinar sem tirar esse padrão do preconceito linguístico, como para fugir? A melhor forma de se resolver essas questões, quando acontecem, é a gente mostrar dentro do ambiente, primeiro, a gente buscar o nosso padrão de compreender a sociedade e aceitar as pessoas. Primeira coisa, é se ensinar a aceitação de que não existe nada errado. Se a gente começar a querer compreender primeiro, nós temos questões gramaticais. Por que é que no Enem, por que é que se hoje no Enem mesmo se fala muito da questão da nota da redação, porque se fala muito da questão português, porque nós temos um problema no Brasil sério na educação. Nós temos dois pontos. Um que não é o fato aqui, mas está junto, que é matemática. As pessoas são péssimas em matemática, não gostam. A segunda é a língua portuguesa, a linguagem portuguesa. Porque a linguagem portuguesa, formada pela gramática, pelo modelo de ensinar, pelo que a gente aprende tudo,
dá uma ideia de um modelo certo que ele não é bem claro e leva muitas vezes nos ambientes educacionais, na academia, nas faculdades, a necessidade de que os professores possam fazer transitar com a língua no modelo que seja o mais correto. Eu tenho exemplos disso, por exemplo, nas universidades, tem um caso clássico. Eu tinha um colega professor que ele ensinava a metodologia do ensino, orientar monografia. E ele era excelente falando, explicava bem, todo corrigido. Ele evitava o quadro, porque quando ele começava a escrever no quadro, ele escrevia totalmente errado. Você dizer, o professor e tudo, as variações são tamanhas que ele conseguia escorregar no português. Aí a gente começa a ver assim, onde é que está certo? Qual é a melhor forma correta? Se na nossa língua, acho que o primeiro método mais correto seria primeiro buscar eliminar essas diferenças, mostrar que nós temos uma variação cultural muito grande, que as pessoas têm origens diversificadas. Cada ambiente é necessário. No ambiente acadêmico, às vezes, a gente enche de formalidades, a gente usa a linguagem técnica, que é outra questão que vem depois, vocês vão encontrar isso quando vão para as faculdades, a gente já tem o problema da linguagem técnica, mas fora isso, você tem uma maneira de lidar, você tem uma maneira de quando você viaja, vai para um determinado local, que a gente tem que compreender, que até palavras têm diferença no país, ainda tem isso. Mesmo uma palavra que para a gente não é nada, pode ser ofensiva. Então, quanta coisa a gente carrega dentro da gente e da nossa percepção que a gente tem que estar atento. Isso é bom, porque o ideal é que a gente tenha essa percepção o tempo todo, de que a gente tem que se adequar a cada necessidade. O que a gente aprende na escola é que a gente tem que saber falar corretamente, escrever bem, dentro do mínimo possível da aceitação de que a sociedade impõe das regras que nós temos da língua portuguesa, das gramáticas, que a gente tem que seguir. Estritamente, eu não digo que todo mundo segue, que é difícil. Ainda mais que nós temos o que a gente fala, o que a gente escreve, tem diferença sobre isso, tem variações. E também no dia a dia, porque muita gente diz assim, só os cultos, fala parte. Em ambientes de pessoas que falam de forma diferente, mas não é tanto assim. Fala normal, eu vejo, como eu digo, normal de qualquer pessoa. Essa ideia do culto é uma ideia muito relativa da língua culta, de quem é culto. Né? Acho que tudo é uma questão cultural da gente perceber a realidade de que a linguagem, ela, no Brasil, é muito carregada. O que a gente precisa é separar as coisas para não estar gerando preconceito, não ficar sempre achando que alguém está falando errado, está ironizando esse vídeo de outra região, ou até as pessoas mesmo que não têm saber mesmo, que não estudou. O mais errado que seja, a gente tem que ter aceitação. A gente, às vezes, compreende, ela falou, mas a gente compreende do que se trata, a gente aceitar. Se a gente aceita o outro, isso facilita. A gente se livra do preconceito. Ou seja, a gente consegue concluir que com a ótima referência para isso seria os livros do Manuel Bandeira, que realmente ele faz uma percepção sobre a linguagem, essa parte linguística que refere-se que depende da situação, podemos incluir uma linguagem culta ou uma coisa mais popular. Então é importante ter essa compreensão. Então, como conclusão dessa discussão sobre preconceito linguístico e variação linguística, seria uma ótima referência, seria o Manuel Bandeira. Então, com o professor Ronaldo Barreto, concluímos o nosso documentário. Obrigada. Variações linguísticas é o conjunto das diferenças de realização linguística expressa pelos falantes de uma mesma língua. Dividida em 3 conjuntos, as variações linguísticas são protagonistas de um grande impasse linguístico.